Você já percebeu como um ano pode mudar tudo, mas também como nada muda se você continuar sendo o mesmo? Pense nisso. Quantas vezes você prometeu que no próximo ano seria diferente, que ia mudar de corpo, de mente, de vida, de hábitos, mas quando olhou para trás, percebeu que o tempo passou e você continuava com os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas desculpas disfarçadas de lógica? O tempo não perdoa e 2026 vai chegar, quer você esteja preparado ou não. A pergunta é: quem você será quando ele chegar? Talvez você olhe ao redor e veja pessoas crescendo, evoluindo, conquistando e sinta um incômodo, uma mistura de inveja e admiração. Não é raiva delas, é raiva de si mesmo, por saber que você também poderia estar lá, se tivesse feito o que sabia que precisava fazer. Mas hoje, algo muda. Hoje, você vai entender o que os estoicos chamavam de renascimento da mente. Eles acreditavam que cada amanhecer era uma nova chance de se tornar outro, não em aparência, mas em essência. E é isso que esse vídeo vai te ensinar. Como fazer de 2026 o ano em que você se torna irreconhecível por dentro e por fora. Nada do que vou te dizer aqui é teórico. Os estoicos não falavam, eles viviam o que diziam. E é por isso que suas palavras atravessaram 2000 anos e ainda fazem sentido. Porque não eram sobre religião, sobre sucesso, sobre fama. Eram sobre caráter. Sobre ter firmeza quando o mundo desaba. Sobre agir com calma quando todos perdem o controle. Sobre não se deixar moldar pelas circunstâncias, mas moldar a si mesmo, todos os dias. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seu diário sozinho, de madrugada: que amanhã eu seja mais sábio do que fui hoje. Ele governava o império mais poderoso do mundo, mas ainda assim tinha humildade para reconhecer que havia o que melhorar. Enquanto isso, nós, muitas vezes, não governamos nem a nós mesmos. Vivemos reagindo. Alguém fala algo e já respondemos com raiva. Um imprevisto acontece e já achamos que o universo está contra nós. Um plano falha e desistimos. Mas o estoico não é movido por impulso. Ele observa, entende, respira e só então age. Porque ele sabe, quem controla suas emoções controla sua vida. Se 2026 fosse um espelho e você pudesse se ver daqui a um ano, o que veria? Um reflexo mais calmo, mais firme, mais dono de si? Ou a mesma versão cansada, ansiosa e perdida que vem se repetindo há tanto tempo? A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai mudar por você. Nem o emprego, nem o governo, nem o relacionamento, nem o acaso. A mudança que você espera vem do que você faz quando ninguém está vendo. Nos seus pensamentos, nas suas decisões, nos pequenos atos que constroem quem você é. É por isso que o estoicismo não promete felicidade, ele ensina tranquilidade. Porque a felicidade é passageira, mas a paz é treinada. Ela nasce da disciplina, do autocontrole, da capacidade de olhar o caos e ainda assim manter a cabeça erguida. E aqui está o ponto que poucos entendem. Para transformar 2026, você não precisa de sorte. Você precisa de hábitos. Mas não qualquer hábito, e sim aqueles que os sábios cultivavam quando tudo parecia desabar. Os próximos minutos vão te mostrar 7 hábitos estoicos que mudam tudo. Simples, mas poderosos. Discretos, mas transformadores. Não são truques nem fórmulas mágicas. São princípios que moldaram pessoas como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, homens que enfrentaram dor, perda, injustiça e mesmo assim permaneceram serenos. E você vai entender como aplicar isso na sua própria vida, no meio desse mundo barulhento, acelerado e caótico. Mas antes, quero que você imagine algo. Imagine que 2026 é um campo de batalha. Você entra nele sozinho. Não há música, não há torcida, não há plateia. Só você, suas escolhas e suas reações. Alguns vão cair logo no começo distraídos, irritados, desanimados.
Outros vão tentar parecer fortes, mas vão desmoronar na primeira dificuldade. E poucos, muito poucos, vão permanecer de pé, firmes, silenciosos, consistentes. Esses poucos são os estoicos modernos, e você pode ser um deles. Mas para isso, vai precisar de uma coisa: coragem para abandonar o que não serve mais. Coragem para desapegar de quem você foi. Porque talvez o que te impede de crescer não seja a falta de oportunidades, mas o apego à velha versão de si mesmo. Aquela que quer conforto, que busca aprovação, que teme errar. Essa versão precisa morrer para dar espaço a uma nova. Os estoicos chamavam isso de morte simbólica. É o momento em que você deixa o eu antigo para trás e decide recomeçar com propósito. E o que vem depois disso é poderoso. Um senso de clareza, foco e calma que transforma completamente a forma como você enxerga o mundo. Então, se você realmente quer que 2026 seja o melhor ano da sua vida, aqui vai a verdade. Não espere o ano novo mudar sua vida. Mude você e o ano novo vai ter que se adaptar. Cada hábito que você vai aprender aqui é como uma arma silenciosa. Eles não vão te fazer explodir de motivação, vão te fazer crescer em silêncio. Sem aplausos, sem likes, sem holofotes. Mas com resultados que falam por si. Porque enquanto os outros estarão tentando parecer fortes, você estará se tornando forte. Enquanto eles estarão mostrando o que têm, você estará construindo o que ninguém vê. E quando 2026 terminar, as pessoas vão te olhar e dizer: você está diferente. Mas você vai saber, não foi mágica, foi filosofia aplicada, foi disciplina estoica em ação. Agora feche os olhos por um instante. Pense em tudo o que te prende hoje. As distrações, os medos, as comparações, os ciclos repetidos. Pense em quanto da sua energia está indo embora nessas coisas. Agora imagine se toda essa energia fosse direcionada para se tornar alguém mais calmo, mais estratégico, mais em paz. Como seria sua vida? O primeiro passo não é externo, é interno. E o primeiro hábito que você vai aprender neste vídeo é o mais desafiador de todos: o silêncio estratégico. O poder de calar quando todos querem falar, de observar quando todos reagem, de se fortalecer quando ninguém percebe, porque é nesse silêncio que você começa a se tornar irreconhecível. Hábito 1. O primeiro hábito que pode mudar completamente a sua vida em 2026 é o silêncio estratégico. Não aquele silêncio de quem se cala por medo, mas o silêncio de quem aprendeu que nem toda resposta merece ser dita e nem toda provocação merece atenção. Vivemos em um tempo em que todo mundo fala demais. As pessoas não escutam elas, só esperam a vez de responder. As redes estão cheias de opiniões, julgamentos, conselhos, mas o silêncio virou uma raridade. E justamente por isso ele é tão poderoso. Marco Aurélio dizia: a melhor resposta para o insulto é o silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque quando você responde à altura de alguém que quer te irritar, você se iguala a ela. Mas quando você permanece calmo, você a desarma completamente. O silêncio é o escudo dos sábios. Pense nas últimas vezes em que você se irritou com alguém. Talvez em uma discussão, uma crítica injusta, um comentário maldoso. Você respondeu na hora, com raiva, tentando se defender, provar algo. E depois ficou com aquela sensação de cansaço, de energia drenada, de arrependimento. Pois é, o estoico entende que reagir é o que o mundo espera, mas ficar em silêncio é o que o mundo não consegue lidar. Porque o silêncio confunde, o silêncio intriga, ele mostra controle, e o controle é o que mais intimida quem tenta te desestabilizar. Quando você pratica o silêncio estratégico, começa a notar algo curioso. As pessoas que tentam te provocar acabam se revelando sozinhas. Elas se perdem nas próprias palavras. Enquanto isso, você permanece intacto, sereno, observador.
E é aí que você percebe que o poder nunca esteve na resposta, mas na ausência dela. Mas o silêncio não serve apenas para os outros. Ele serve principalmente para você. Epicteto dizia que a mente humana é como uma casa cheia de vozes. A voz do medo, a voz da comparação, a voz da pressa, a voz da dúvida. E o único jeito de ouvir a sua própria razão é calar o barulho, calar o mundo lá fora e também o mundo dentro de você. O silêncio estratégico é o momento em que você se afasta do ruído e se reconecta com o essencial. Sem notificações, sem opiniões, sem distrações. Só você, seu pensamento e sua consciência. É ali, nesse intervalo de calma, que surgem as respostas que o barulho esconde. Quer clareza na vida? Fique em silêncio. Quer decidir melhor? Fique em silêncio. Quer entender quem você é? Fique em silêncio. A verdade é que o silêncio é um filtro. Ele separa o que é impulso do que é intenção. E cada vez que você escolhe se calar, está treinando algo mais profundo do que parece: autodomínio. É muito fácil falar. Falar exige pouco, mas se conter, isso exige poder. Poder sobre si mesmo. O estoicismo ensina que a verdadeira força não é levantar peso, é suportar o peso das próprias emoções, sem descarregá-las nos outros. Quando você consegue segurar uma palavra que poderia ferir alguém, ou evitar uma resposta que traria arrependimento, você está vencendo uma batalha interna que vale mais do que 1000 discussões vencidas. Imagine um guerreiro. Ele carrega uma espada afiada, mas não a usa em qualquer conflito. Ele observa, analisa, espera o momento certo. O silêncio estratégico é isso. A arte de usar a palavra como uma arma que só é desembainhada quando realmente necessário. Os sábios não desperdiçam energia em batalhas pequenas. Eles economizam força para guerras que importam. E na vida, a maioria das discussões, ofensas e opiniões alheias são só poeira. Poeira que o vento leva. Quando você entender isso, vai parar de tentar provar o que é para os outros. Vai parar de gastar sua energia tentando mostrar que tem razão. Porque o estoico não quer ter razão, ele quer ter paz. Mas há outro lado do silêncio que poucos percebem. Ele é também um espelho. O silêncio te obriga a se escutar. E isso é desconfortável. Porque quando o mundo se cala, você ouve tudo o que vinha evitando. As dúvidas, os arrependimentos, as verdades que preferiu ignorar. É por isso que a maioria foge do silêncio, porque ele revela. Mas é justamente ali, nesse confronto interno, que começa a transformação. Os grandes sábios se isolavam não para fugir do mundo, mas para enfrentar o próprio ruído interior. E só depois de se vencerem, voltavam para o mundo com serenidade. Você não precisa sumir, mas precisa reservar momentos para estar em silêncio. Sem música, sem celular, sem distração. Apenas você e o que sente. A princípio, isso pode parecer incômodo, mas com o tempo vira um refúgio, um lugar de poder. O silêncio também muda a forma como os outros te veem. Pessoas que falam demais são previsíveis, mas quem fala pouco é enigmático. Quem responde com calma, transmite força. Quem observa, entende mais do que quem grita. Você já notou? As pessoas mais sábias em uma sala geralmente falam por último. Elas escutam, analisam e só então opinam. Não porque têm medo, mas porque sabem o peso de cada palavra. E é isso que o silêncio estratégico faz. Te ensina a dar valor ao que você diz. A partir de hoje, experimente esse poder. Em cada conversa, observe mais e fale menos. Antes de responder, respire. Antes de se justificar, pergunte se precisa. Antes de postar, reflita se é necessário. Aos poucos vai perceber algo incrível. Quanto menos você fala, mais os outros te escutam. 2026 pode ser o ano em que você se torna a pessoa mais calma da sala. Enquanto os outros perdem a cabeça, você permanece firme. Enquanto eles reagem, você observa. Enquanto gritam,
você pensa. E quando falar, cada palavra vai ter peso. Esse é o poder do silêncio. Ele não é ausência de voz, é presença de consciência. E quanto mais você o pratica, mais percebe que não precisa provar nada a ninguém. A paz se torna seu padrão, a sabedoria, seu escudo, e o respeito vem naturalmente, porque o silêncio não é vazio, ele é cheio de respostas. Agora que você entende o poder desse primeiro hábito, está pronto para o próximo, um que exige ainda mais força e presença. O autodomínio emocional, porque o silêncio te protege do mundo, mas o autodomínio te protege de si mesmo. Hábito 2. O segundo hábito que pode transformar completamente a sua vida em 2026 é o autodomínio emocional. Porque de nada adianta parecer forte por fora, se por dentro você desaba a cada pequena provocação. O verdadeiro estoico não é o que nunca sente raiva, medo ou tristeza. É o que sente tudo isso, mas não se deixa controlar por nada disso. Você já percebeu como as pessoas vivem como folhas ao vento? Um comentário negativo e o dia delas acaba. Um atraso e já se estressam. Uma crítica e o humor muda completamente. É como se a paz delas dependesse do que acontece ao redor. Mas o estoico entende uma coisa simples. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar o que o mundo faz dentro de você. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E essa é, talvez, a frase mais poderosa que você pode levar para 2026. Porque pense bem, você não escolhe se vai chover ou fazer sol. Não escolhe se alguém vai te decepcionar ou trair, mas você escolhe como vai reagir. E essa escolha muda tudo. Os fracos reagem, os fortes respondem, e os sábios observam antes de qualquer coisa. Quando você domina suas emoções, não é o mundo que dita o seu estado interno, é você. Você pode estar no caos e ainda assim manter a calma. Pode ouvir ofensas e ainda assim responder com clareza. Pode ser provocado e ainda assim manter a elegância. Esse é o verdadeiro poder que ninguém pode tirar de você. Mas o autodomínio não nasce da noite para o dia. Ele é treinado como um músculo. E o treino começa nas pequenas coisas. Quando você está no trânsito e alguém te fecha. Quando o celular cai e você sente aquela raiva subindo. Quando alguém te contradiz na frente de outro. Nesses momentos, você tem uma escolha: agir como sempre agiu ou reagir como quem está se tornando novo. Os estoicos chamavam isso de exercício da razão. É quando você aprende a colocar a mente na frente da emoção. Você respira, analisa e decide: isso realmente merece minha energia? Na maioria das vezes a resposta é não. E é aí que o autodomínio começa. Quando você escolhe o silêncio onde antes escolheria o grito. Quando escolhe o riso onde antes escolheria o drama. Quando escolhe seguir em frente onde antes perderia tempo tentando provar algo. Há uma história sobre Sêneca que resume isso perfeitamente. Dizem que um homem o insultou em público tentando provocar uma reação. Sêneca olhou calmamente para ele e respondeu: se o que você disse é verdade, que eu me corrija. Se é mentira, que você aprenda a falar a verdade. E depois, simplesmente, seguiu andando. Ele não precisava vencer a discussão, ele já havia vencido a si mesmo. E essa é a vitória que você deve buscar em 2026. A de dominar suas próprias reações. As pessoas acreditam que força é gritar mais alto. Mas o autodomínio prova o contrário. Força é manter a calma quando tudo te empurra para perder o controle. O mundo vai te testar, vai te provocar, vai tentar arrancar reações emocionais de você, porque o caos se alimenta da tua pressa. Mas quanto mais calmo você se torna, mais o caos enfraquece. Repare, quanto mais você reage com emoção, mais o mundo te controla. Mas quanto mais você observa com razão, mais o mundo te obedece. Dominar suas emoções não significa se tornar frio. Significa se tornar consciente.
Você sente tudo, mas decide o que fazer com o que sente. Raiva, medo, ansiedade, ciúme, tristeza, todas são emoções humanas. Mas o erro está em deixá-las no comando. Quando o medo dirige, você para. Quando a raiva dirige, você destrói. Quando o ego dirige, você se perde. Por isso, o estoico aprende a colocar a emoção no banco de trás. Ela pode estar presente, mas quem segura o volante é a razão. E isso muda completamente o rumo da vida. Em 2026, você vai ser testado. Vai lidar com pessoas difíceis, imprevistos, injustiças. Mas o que vai te diferenciar da maioria não será o quanto grita, será o quanto se controla. Porque enquanto os outros perdem o foco com o primeiro obstáculo, você continua no caminho, sereno, consciente, constante. O autodomínio é o que separa quem desiste de quem vence. Não porque elimina as emoções, mas porque te ensina a usá-las como combustível. A raiva pode te derrubar, mas também pode te impulsionar. O medo pode te paralisar, mas também pode te preparar. A dor pode te endurecer, mas também pode te lapidar. Depende de quem está no controle, você ou a emoção. Sêneca dizia: quem se irrita com as ofensas dos outros é escravo deles. Pense nisso. Quantas vezes você se deixou dominar por palavras? Quantas vezes um comentário, uma mensagem, uma crítica definiram o seu humor? Quando isso acontece, você não é dono de si. Você é refém do comportamento dos outros. Mas quando você domina o seu interior, ninguém mais tem esse poder. Podem te atacar, provocar, te invejar e nada disso te tira do eixo. Você se torna uma fortaleza mental, uma pessoa que não se abala com o que é pequeno. E o curioso é que quando você atinge esse estado, as pessoas sentem isso. Elas percebem que não te controlam e passam a te respeitar, mesmo sem entender exatamente por quê. Então, como treinar o autodomínio emocional na prática? Comece observando. Toda vez que sentir uma emoção forte, pare. Não reaja. Observe o que está sentindo e pergunte: isso vem da realidade ou da minha interpretação? Muitas vezes, a dor não vem do fato, vem da forma como você o enxerga. Depois, respire fundo e lembre-se: você não é o que sente, você é quem decide o que fazer com o que sente. A raiva pode aparecer, mas não precisa dominar você. A ansiedade pode surgir, mas você pode observá-la passar. A calma não é ausência de emoção, é presença de consciência. Em 2026, a pessoa que vai prosperar não será a mais inteligente nem a mais rápida, será a mais equilibrada, porque o mundo está ficando cada vez mais caótico e quem mantém a cabeça fria vence. Enquanto todos correm, você pensa. Enquanto todos reagem, você planeja. Enquanto todos desistem, você persiste. Esse é o segredo do autodomínio emocional. Ele não te torna insensível, te torna invencível. E quando você dominar esse hábito, algo mágico acontece. Você para de lutar contra o mundo e começa a usá-lo a seu favor. Nada mais te abala, nada mais te tira do caminho. Você se torna o seu próprio centro, firme, estável e inabalável. Agora que você entende o poder do autodomínio, está pronto para o próximo passo: a disciplina sobre a motivação. Porque controlar as emoções é uma vitória. Mas viver de forma constante, mesmo quando não há vontade, é o que separa quem sonha de quem realiza. Hábito 3. O terceiro hábito que vai definir quem você será em 2026 é a disciplina sobre a motivação. E talvez esse seja o ponto mais difícil para a maioria das pessoas, porque todo mundo quer mudar, mas quase ninguém quer fazer o que precisa ser feito quando a empolgação acaba. A verdade é simples: a motivação é fraca. Ela é passageira, emocional, volátil. Hoje você acorda inspirado, cheio de planos, promessas e energia, mas amanhã acorda cansado, sem vontade, sem foco, e tudo desmorona. E é aí que entra o poder da disciplina.
porque ela é o que te mantém em movimento quando a emoção desaparece. Os estoicos nunca esperavam sentir vontade. Eles sabiam que o corpo é preguiçoso, que a mente é distraída e que o mundo é cheio de distrações tentando te afastar do essencial. Por isso criaram o hábito da ação consciente, fazer o que precisa ser feito, mesmo sem querer. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado, mas a cura só acontece quando o desejo se transforma em ação diária. A disciplina é o que te transforma de sonhador em realizador, é o que te leva da intenção ao resultado e, principalmente, é o que te torna confiável não para os outros, mas para si mesmo, porque o maior problema não é quando você engana os outros, é quando engana a si mesmo, quando diz, amanhã eu começo e não começa. Quando promete dessa vez vai ser diferente e repete o mesmo erro. Cada vez que faz isso, você destrói a própria confiança. E chega um momento em que não acredita mais em você. Mas quando você cumpre o que diz, mesmo em silêncio, algo muda internamente. Você se respeita. E quem se respeita se transforma. A disciplina estoica é quase um ritual. Ela começa cedo, nos detalhes. Eles acreditavam que as manhãs definem o caráter do dia. Por isso, Marco Aurélio escrevia ainda antes do sol nascer: levante-se, você nasceu para agir. Ele era imperador, poderia acordar a hora que quisesse, mas escolhia levantar cedo, enfrentar o desconforto e se preparar para o que viria. Porque o estoico entende que o corpo precisa obedecer à mente e não o contrário. Essa é a chave. A mente manda, o corpo obedece. E quando essa ordem se inverte, a vida perde direção. A disciplina é o antídoto contra o caos. Porque quando você cria estrutura, o mundo não te desmonta. Quando tem horário, o improviso não te domina. Quando tem foco, o barulho não te distrai. Mas o problema é que a maioria quer liberdade sem disciplina, quer resultados sem rotina, quer paz sem esforço, e isso não existe. A liberdade é o prêmio de quem aguentou o peso da constância. Quer ser livre em 2026? Então faça o que precisa ser feito agora mesmo sem vontade. Porque toda vez que você escolhe o fácil, a vida fica mais difícil. E toda vez que escolhe o difícil, a vida fica mais fácil. Epicteto dizia algo poderoso: nenhum grande homem se tornou grande sem disciplina. E é por isso que o mundo está cheio de gente talentosa, mas vazia. Gente com potencial enorme, mas sem consistência, porque talento é fogo. Disciplina é o que mantém a chama acesa quando o vento sopra. Você já percebeu? Quando as coisas estão boas, é fácil ser produtivo. Mas o verdadeiro teste é quando ninguém está vendo, quando não tem aplauso, quando a rotina cansa. É ali que nasce o caráter estoico, porque é ali que a mente se fortalece. Os estoicos não viam a disciplina como uma prisão. Eles a viam como libertação. Porque quando você se disciplina, não depende mais de humor, motivação ou sorte. Você age por escolha, não por impulso. Você vive com direção, não com distração. A disciplina é o que te permite dizer não ao que não te leva para frente. Dizer sim ao que exige esforço, mas traz crescimento. E dizer agora quando o resto do mundo ainda está dizendo depois. A cada dia que você se disciplina, você está esculpindo uma nova versão de si mesmo. Uma versão que cumpre o que promete, que termina o que começa, que respeita o próprio tempo. E quando 2026 chegar, essa versão vai parecer outro ser humano. Mas há algo importante que quase ninguém fala sobre disciplina. Ela não é sobre fazer tudo o tempo todo. É sobre fazer o que importa, mesmo que pouco, mas todos os dias. Os estoicos praticavam o que chamavam de constância mínima. Não importava o tamanho da ação, contanto que fosse feita. Ler uma página, meditar 5 minutos, treinar 20 minutos, refletir antes de dormir. Pequenos rituais, repetidos com consistência, criam resultados imensos. Porque o progresso real não é um salto, é um passo atrás do outro e mais um, até que, quando você percebe, chegou onde queria.
Então, pare de buscar motivação e comece a buscar ritmo. A motivação depende do clima. O ritmo depende da decisão. E quem tem ritmo não precisa de empolgação, porque o corpo já sabe o que fazer, a mente já entende o propósito e o coração já encontrou direção. Quando você chega nesse ponto, algo mágico acontece. A disciplina deixa de ser castigo e vira paz. Você não precisa mais lutar contra a vontade, porque ela não manda mais em você. Você apenas faz, calmamente, todos os dias. E quanto mais você faz, mais natural se torna. Até que de repente acordar cedo, treinar, ler, estudar, focar, já não parece esforço, parece identidade. Lembre-se, o mundo está cheio de pessoas que começam com fogo e terminam em cinzas. Mas os estoicos começam em silêncio e terminam inquebráveis. Eles não correm atrás da motivação, eles correm atrás da consistência. E essa é a diferença entre quem fala e quem realiza. Em 2026, não seja o tipo que promete, seja o tipo que cumpre. Porque quem tem disciplina não precisa dizer nada, o resultado fala por ele. Agora, prepare-se. O próximo hábito é um dos mais mal interpretados, mas também um dos mais transformadores: a solidão produtiva. Ela não é isolamento, é construção. É o tempo em que você deixa o barulho do mundo para ouvir o som da sua evolução. Hábito 4. A solidão produtiva. Como usar o isolamento como força e não como fuga. Chega um momento na vida em que você precisa se afastar. Não porque odeia o mundo, mas porque finalmente entendeu que não dá para se encontrar no meio do barulho. Esse é o quarto hábito estoico, a solidão produtiva. Vivemos cercados de estímulos o tempo todo, mensagens, notificações, opiniões, comparações. É impossível ouvir a própria mente quando o mundo fala sem parar. E a maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque é nele que as verdades aparecem. Mas o estoico aprende a transformar o isolamento em força. Ele entende que estar só não é estar vazio, é estar inteiro. A solidão produtiva é diferente da solidão triste. A triste é quando você se sente esquecido. A produtiva é quando você se escolhe. É quando você se afasta por um tempo para se reorganizar, se reconstruir e se reconectar com o que realmente importa. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, passava longos períodos em silêncio, refletindo. Ele escrevia seus pensamentos, questionava suas ações, avaliava suas reações. E é por isso que suas anotações atravessaram séculos, porque foram escritas por alguém que aprendeu o poder de estar consigo mesmo sem se perder. Sêneca dizia: aquele que se basta a si mesmo nunca está só. E isso é uma das maiores lições que você pode levar para 2026. Quanto mais você se entende, menos precisa de aprovação. Mas atenção, solidão não é fuga. Fugir é se esconder do mundo. Solidão produtiva é se preparar para enfrentá-lo melhor. É como o arqueiro que se afasta por um instante para mirar. De longe parece parado, mas por dentro está calculando o movimento que vai decidir o alvo. Você não precisa desaparecer. Só precisa de momentos em que ninguém te distraia da sua própria mente. Momentos em que possa observar seus pensamentos, entender o que sente, refletir sobre o que quer. A solidão produtiva é o tempo em que você conversa com você mesmo sem pressa. É quando você para de correr atrás e começa a caminhar para dentro. Porque às vezes, para se encontrar é preciso se afastar. E sabe o que é curioso? Quando você aprende a estar bem sozinho, o mundo te respeita, porque as pessoas percebem quando você não depende mais delas para se sentir inteiro. Elas notam que sua energia não é de carência, mas de abundância. E isso muda tudo. Quem não sabe ficar, só aceita qualquer companhia. Mas quem domina a solidão, escolhe com quem gasta o tempo e a paz. E essa escolha, essa calma seletiva, é uma das maiores formas de poder que alguém pode ter. Os estoicos viam a solidão como uma espécie de laboratório.
Um lugar onde você analisa suas falhas sem se julgar, corrige seus rumos, redefine seus limites. É ali que você entende o que está te afastando da vida que deseja. E é ali também que nasce a clareza. Pense em quantas decisões erradas você tomou por pressa. Quantas opiniões seguiu sem pensar. Quantas vezes mudou de rumo porque alguém disse que o seu caminho não era bom o suficiente. Agora, imagine se tivesse parado por alguns dias, em silêncio, refletindo. Quantos erros teria evitado? Quantas dores teria poupado? A solidão produtiva é o filtro da alma. Ela separa o que é impulso do que é essência. E quando usada com sabedoria, te torna mais calmo, mais estratégico e mais difícil de manipular. O problema é que as pessoas confundem estar ocupado com estar evoluindo. Mas há uma diferença enorme entre se movimentar e progredir. E é na solidão que você entende essa diferença. Na correria, você repete. Na solidão, você percebe. É ali que as máscaras caem, inclusive as suas. Você começa a enxergar seus padrões, seus vícios, suas justificativas. E se tiver coragem, começa a quebrá-los um por um. Esse é o verdadeiro trabalho interior, silencioso, solitário e transformador. Os estoicos praticavam o que chamavam de retiro da mente. Mesmo no meio das multidões, aprendiam a estar consigo. Podiam estar cercados de gente, mas mentalmente estavam centrados. E essa é uma habilidade que você precisa desenvolver em 2026. Ficar em paz, mesmo no meio do caos. Você não precisa morar no topo da montanha para encontrar tranquilidade. Precisa apenas criar o hábito de se recolher por alguns minutos todos os dias. Desligar o celular, respirar fundo, pensar, anotar, entender o que sente. Esse pequeno ritual te reconecta com a sua essência e te protege de se perder na agitação do mundo. A solidão produtiva também é o berço da criatividade. Os maiores pensadores, escritores e líderes da história usaram o isolamento como ferramenta, porque é no silêncio que surgem as ideias mais puras, as estratégias mais sábias, os planos mais sólidos. Enquanto os outros falam, você constrói. Enquanto os outros se distraem, você evolui. E, ironicamente, quando volta para o mundo, ninguém entende como você cresceu tanto. Acham que foi sorte, mas foi o poder de se afastar quando todos estavam ocupados demais para pensar. Em 2026, pratique isso. Escolha momentos para desaparecer não do mundo, mas das distrações. Use o tempo a sós para planejar, refletir, ler, estudar, escrever. Transforme o silêncio em sua academia mental. Fortaleça a mente enquanto os outros alimentam o ruído. Porque o futuro pertence a quem tem foco. E o foco nasce no silêncio. Os estoicos sabiam disso. E é por isso que, mesmo cercados de guerras e caos, permaneciam serenos. Eles dominavam o ambiente mais difícil de todos, o interior. Então lembre-se, a solidão produtiva não é castigo, é reinício. É o tempo que o guerreiro usa para limpar a armadura, afiar a espada e alinhar o coração. Quando o mundo o vê parado, ele está apenas recarregando a força que vai usar depois. Em 2026, você não precisa ser o mais barulhento, precisa ser o mais centrado, o mais preparado, o mais silenciosamente determinado. E isso só acontece quando você aprende a estar bem consigo mesmo. Agora que você já entendeu o poder da solidão produtiva, chegou o momento de entrar em outro hábito essencial, aquele que separa os que param de crescer dos que se tornam sábios para sempre. O aprendizado contínuo, porque o estoico nunca acha que sabe o bastante. Ele sabe que todo dia é uma nova aula. Hábito 5, aprendizado contínuo. O poder estoico de crescer todos os dias, mesmo em silêncio. Se existe um traço que une todos os grandes sábios da história, é este: a humildade para continuar aprendendo.
E esse é o quinto hábito estoico que vai fazer de 2026 o ano mais transformador da sua vida, o hábito do aprendizado contínuo. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro ignorante não é o que sabe pouco, mas o que acha que já sabe o suficiente. Porque o conhecimento para eles não era um acúmulo de informações, era uma prática diária de evolução. Eles estudavam, refletiam e, acima de tudo, aplicavam. Porque de nada adianta ler 1000 livros se nada muda na sua forma de viver. Sêneca dizia: não é o número de livros que importa, mas a forma como eles te transformam. E essa frase deveria estar escrita na parede de quem quer crescer em 2026. O aprendizado contínuo é o antídoto contra a estagnação. A cada dia, o mundo muda novas ideias, novas tecnologias, novas realidades. E quem para de aprender começa a ficar para trás, mesmo sem perceber. Mas aprender para os estoicos não era sobre acumular diplomas, era sobre entender a si mesmo e ao mundo com mais profundidade. Eles estudavam filosofia, natureza, comportamento humano, disciplina e virtude, porque sabiam que o autoconhecimento é o tipo de aprendizado que ninguém pode tirar de você. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um aluno da vida: aprenda algo com cada pessoa que cruzar o seu caminho. E esse é o espírito do aprendizado estoico. Entender que todos, até mesmo os tolos, têm algo a te ensinar, nem que seja como não viver. Mas o aprendizado não acontece só em livros. Ele acontece nas falhas, nos erros, nas dores e nas humilhações. Cada situação difícil é uma sala de aula disfarçada. E cada decepção traz uma lição que, se compreendida, te torna mais sábio. O problema é que muita gente sofre, mas não aprende. Repete os mesmos padrões, comete os mesmos erros e chama isso de azar. Mas o estoico não desperdiça dor. Ele usa cada queda como um professor silencioso. Ele pergunta: o que isso está tentando me ensinar? E a resposta quase sempre é sobre paciência, controle ou foco. O aprendizado contínuo exige humildade, porque admitir que não sabe é o primeiro passo para começar a saber. A mente orgulhosa é uma prisão. Ela rejeita novas ideias, se ofende com críticas e teme parecer ignorante. Mas a mente humilde é livre. Ela escuta, observa, testa, erra, aprende e evolui. Sêneca dizia que quem ensina aprende 2 vezes. Por isso, os estoicos compartilhavam seus aprendizados não para parecer sábios, mas porque sabiam que o conhecimento só se fixa quando é passado adiante. Então, em 2026, aprenda algo todos os dias e ensine algo também, nem que seja com suas atitudes. Aprender não é um evento, é um estilo de vida. E o segredo está em criar um ambiente onde o aprendizado acontece naturalmente. Leia todos os dias, nem que seja uma página. Ouça pessoas mais experientes. Assista menos opiniões e mais conteúdos que te desafiem a pensar. Estude filosofia, comportamento, história, mas acima de tudo, observe a si mesmo. O autoconhecimento é o livro mais difícil de ler, porque ele revela partes de você que preferia ignorar, mas é também o mais transformador. Os estoicos tinham o hábito de refletir antes de dormir. Eles se perguntavam: o que aprendi hoje? Onde falhei? Como posso ser melhor amanhã? Esse simples ritual moldava suas mentes como o escultor molda o mármore, um toque de cada vez. Em 2026, você precisa fazer do aprendizado uma rotina. Não espere ter tempo, crie tempo. Transforme o trajeto para o trabalho em uma aula. Use cada conversa como uma oportunidade de escutar mais do que falar. Ao invés de reclamar de algo, pergunte-se o que pode aprender com aquilo. E, principalmente, não subestime o poder de começar pequeno. 5 minutos de leitura por dia são melhores do que nenhum. Um parágrafo de reflexão é mais valioso do que uma semana de distração. O segredo é a constância.
Porque a repetição transforma a curiosidade em sabedoria. Há uma beleza silenciosa no aprendizado contínuo. Quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda não sabe. E isso tira o peso da arrogância. Te torna mais calmo, mais observador, mais empático. Você começa a ouvir mais e julgar menos, a entender que a vida é um livro sem fim e que cada dia é uma nova página para estudar. E quanto mais você aprende, mais preparado está para lidar com o imprevisível, porque o conhecimento dá clareza e a clareza traz calma. A maioria das pessoas entra em pânico diante do novo, mas quem aprendeu a pensar se adapta. E quem se adapta, vence. Pense nisso. Enquanto muitos perdem tempo em distrações, você pode usar cada minuto para expandir sua mente. Os estoicos não desperdiçavam nada, nem um fracasso, nem um elogio, nem uma derrota. Tudo era material de aprendizado. Quando você adota essa mentalidade, nada é inútil. Cada erro vira experiência, cada obstáculo vira treino, cada conversa vira lição. E sem perceber, você começa a acumular um tipo de riqueza que nunca se perde: sabedoria prática. A diferença entre o sábio e o arrogante é que o arrogante busca vencer debates, enquanto o sábio busca entender melhor o mundo. O arrogante fala para impressionar. O sábio fala para contribuir. O arrogante acha que já chegou. O sábio entende que está sempre no caminho. Em 2026, seja esse tipo de pessoa, curiosa, observadora, humilde. Não queira estar certo, queira aprender. Porque quem aprende todos os dias nunca regride. E quem se mantém em evolução, um dia inevitavelmente se destaca. O aprendizado contínuo é o que te mantém em movimento quando o resto para. É o que te dá ideias quando o mundo repete velhas fórmulas. É o que faz você enxergar oportunidades onde os outros só veem problemas. E é o que transforma cada dia da sua vida em um degrau para algo maior. Mas lembre-se, o conhecimento sem ação é vaidade. Por isso, o próximo hábito estoico é o que fecha esse ciclo, aquele que transforma tudo o que você aprendeu em resultados reais. A ação prática sobre a fala. Porque no fim, não é o que você sabe que muda a sua vida, é o que você faz com o que sabe. Hábito 6. Ação prática sobre a fala. O poder estoico de calar promessas e agir em silêncio. Todo mundo fala que vai mudar. Todo mundo promete que vai começar. Mas poucos fazem. E é por isso que o 6º hábito estoico é um divisor de águas entre quem sonha e quem realiza. Agir em silêncio. Vivemos em uma era em que as pessoas falam mais do que fazem. Anunciam planos, postam metas, dizem que agora vai, mas na prática nada muda. O estoico faz o contrário. Ele não fala sobre o que vai fazer, ele simplesmente faz. E quando termina, os outros descobrem pelo resultado. Sêneca dizia: age como homem de ação, fala como homem de razão. Ou seja, pense antes de falar e faça antes de contar. Porque quem fala demais gasta energia que deveria estar sendo usada para agir. O erro de muita gente é acreditar que as palavras têm poder por si só, mas não têm. As palavras só ganham força quando são sustentadas por atitudes. Prometer é fácil. Cumprir é o que diferencia o comum do extraordinário. E os estoicos sabiam disso. Eles eram homens e mulheres que agiam discretamente, sem buscar aplauso, porque entendiam que a verdadeira grandeza não está no reconhecimento público, mas na coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Hoje o mundo está cheio de pessoas que falam sobre disciplina, foco e propósito, mas vivem na distração, na pressa e na indecisão. Vivem prometendo que vão mudar na segunda-feira, no próximo mês, no início do ano. Mas a vida não espera. A ação é o único idioma que o universo entende. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. Essa frase resume o coração desse hábito. Pare de falar sobre o que vai fazer e comece a fazer.
Não diga que vai acordar cedo, acorde. Não diga que vai mudar de vida, mude. Não diga que vai estudar, estude. Porque toda vez que você fala demais, engana o próprio cérebro. Ele acredita que já fez algo só por ter dito. E é por isso que tantos se sentem cansados sem ter feito nada. A ação prática é o remédio contra a ansiedade, porque a mente ansiosa vive no futuro, imaginando cenários e resultados. Mas o corpo só encontra paz quando está em movimento. Quando você age, mesmo com medo, o medo perde força. Quando você dá o primeiro passo, o caminho começa a aparecer. E quando você faz, em silêncio, o mundo percebe cedo ou tarde. Os estoicos não esperavam as condições ideais para agir. Eles sabiam que o momento perfeito não existe. O que existe é o agora. E o agora é sempre o melhor lugar para começar. A ação prática também tem um poder que poucos percebem. Ela gera respeito interno. Toda vez que você age, mesmo sem vontade, sua mente registra: eu posso confiar em mim. E esse é o tipo de confiança que ninguém pode tirar de você. Você não precisa mais se convencer com frases motivacionais, porque a prova está na sua rotina. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Você deixa de ser refém da fala e passa a ser movido por resultados. Sêneca dizia: aquele que progride todos os dias não precisa se vangloriar, seus atos o anunciam. É isso. O estoico não se justifica, não se defende, não promete. Ele mostra com consistência, e quando o mundo o nota, ele já está anos à frente. Em 2026, se você quiser se destacar, faça o que ninguém está disposto a fazer. Trabalhe no escuro, aprenda em silêncio, construa longe dos olhos. E quando for o momento certo, deixe os resultados falarem por você. A ação prática não é barulhenta. Ela é discreta, mas constante. E o curioso é que o silêncio de quem faz incomoda mais do que o barulho de quem fala. Porque o mundo inteiro é feito de opiniões, mas poucos têm provas. E quando você tem resultados, não precisa discutir, basta existir. O estoico entende que agir é a maior forma de oração. Porque cada atitude é uma conversa com o destino. E cada esforço é uma semente plantada no tempo. Não há garantias, mas há direção. E quem tem direção encontra o caminho mesmo no escuro. Mas agir não é sair fazendo qualquer coisa. É agir com propósito. É saber por que está se movendo. A ação sem reflexão é desespero. A reflexão sem ação é paralisia. O equilíbrio está no meio: pensar, decidir e executar. E o segredo está na constância. Não adianta agir muito um dia e parar por semanas. O estoico prefere agir pouco, mas sempre. Porque ele entende que a grandeza é construída em silêncio, um tijolo por vez. E tem outro detalhe importante: quem age não precisa provar nada para ninguém. Enquanto os outros discutem, ele avança. Enquanto os outros esperam aprovação, ele constrói. E é por isso que, no fim, as pessoas olham e dizem: como ele conseguiu? Mas não é sorte. É foco, consistência e ação silenciosa. A ação prática também cura a insegurança, porque a dúvida só cresce na mente ociosa. Quando você começa a agir, o medo se dissolve, porque o cérebro entende que você está no controle. E a sensação de impotência dá lugar à clareza. Em 2026, não perca tempo tentando convencer os outros da sua mudança. Mostre. Não com palavras, mas com atitudes. Deixe que as pessoas percebam sozinhas, porque perceberão. A força de alguém que age em silêncio é impossível de ignorar. E quando os resultados começarem a aparecer, mantenha-se calmo. Não é hora de se exibir, é hora de continuar. Porque o verdadeiro sábio sabe que o sucesso não é um ponto de chegada, é um estado de disciplina. E a única maneira de não cair é continuar caminhando. Lembre-se, a vida recompensa quem faz. Não quem planeja, não quem fala, não quem sonha, quem age. E se você unir esse hábito aos anteriores, o silêncio, o autodomínio, a disciplina,
a solidão e o aprendizado, você vai se tornar uma força impossível de parar. E o próximo passo é o que completa tudo isso. O hábito que transforma a alma e dá sentido à jornada. O que faz você viver em paz, mesmo quando o mundo parece um caos. A gratidão e a presença plena. Porque o estoico não vive reclamando do que falta, ele aprende a agradecer por cada instante que tem. Hábito 7. Gratidão e presença plena. O segredo estoico para encontrar paz, mesmo no meio do caos. Se existe um poder que os estoicos dominavam e que quase ninguém entende nos dias de hoje, é o da gratidão e presença plena. Enquanto o mundo corre, reclama e se compara, o sábio para, respira e observa. Ele entende que a vida não é algo a ser conquistado no futuro, é algo que está acontecendo agora. Sêneca dizia: não é feliz quem possui muito, mas quem sabe apreciar o que tem. E essa frase, por si só, poderia mudar o rumo de 2026 para você. Vivemos em um tempo em que todo mundo está correndo atrás do próximo passo, da próxima meta, do próximo sonho. Mas quantos realmente vivem o presente? Quantos conseguem sentir a brisa, o sabor do café, o som do silêncio, o peso do próprio corpo? O mundo moderno te ensina a correr, mas o estoicismo te ensina a estar. A gratidão não é um gesto vazio nem uma frase bonita. É uma forma de enxergar a vida. É quando você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. É quando entende que até as dores podem ter propósito e que, se você ainda está aqui, respirando, há algo a aprender, a viver e a transformar. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: hoje acordei. Tenho um corpo que me serve, uma mente que pensa e um mundo à minha volta. Por que reclamar? Ele era imperador, mas não se achava acima da vida, ele se via como parte dela. E talvez seja essa a maior lição estoica: agradecer o que o mundo te dá, mesmo quando ele não te dá o que você queria. A gratidão muda a frequência da mente. Ela te tira da escassez e te coloca na abundância. Porque enquanto você foca no que falta, tudo parece pouco. Mas quando foca no que tem, tudo parece suficiente. E esse estado mental é libertador. Não é sobre negar a dor, é sobre dar valor ao que ainda resta. É olhar o copo meio vazio e perceber que metade dele ainda está cheio. É agradecer pela saúde, pelo teto, pelas pessoas, pelo tempo, pelas oportunidades, até pelas quedas, porque foram elas que te fizeram mais forte. Os estoicos não viam a gratidão como um sentimento doce, mas como um ato de coragem. Porque agradecer em tempos bons é fácil, mas agradecer em tempos ruins é um ato de poder. É olhar para o caos e dizer: mesmo assim, eu continuo de pé. A presença plena é a irmã gêmea da gratidão. Elas caminham juntas, porque não dá para ser grato pelo que você nem percebe, e não dá para perceber o presente se a mente está sempre no futuro ou no passado. Vivemos distraídos com o celular, com o trabalho, com as comparações. O corpo está aqui, mas a mente está longe. E é por isso que tanta gente sente que a vida passa rápido. Não é o tempo que acelera, é a mente que não para. Epicteto dizia: não é o que acontece que te perturba, mas a forma como você escolhe olhar para o que acontece. E essa é a essência da presença. Escolher enxergar o momento sem distorções, sem pressa, sem ruído. Estar presente é estar inteiro em cada coisa que faz. Se está com alguém, esteja de verdade. Se está comendo, saboreie. Se está estudando, mergulhe. Se está descansando, descanse de fato. A vida se torna mais leve quando você não vive em dois lugares ao mesmo tempo, o real e o imaginário. O estoico sabe que o passado é aprendizado e o futuro é intenção, mas só o presente é real. E é por isso que ele o honra. Porque é no presente que as decisões acontecem, que as atitudes são tomadas, que a transformação começa.
A presença plena é uma forma de resistência num mundo acelerado. Ela te devolve o controle da mente. E quando você está no controle, nada externo te abala por completo. Pense nisso. Quantas vezes você perdeu um momento por estar preocupado com o próximo? Quantas vezes esteve com alguém, mas não estava de verdade? Quantas vezes o medo do que viria te impediu de aproveitar o que já estava diante de você? Ser presente é um exercício, exige treino, consciência e pausa, mas cada minuto que você vive de verdade vale por 10 vividos no automático. Em 2026, pratique isso. Ao acordar, antes de tocar no celular, respire e agradeça. Não por tudo estar perfeito, mas por estar vivo, para tentar mais uma vez. Durante o dia, encontre momentos para pausar. Olhe o céu, sinta o ar, perceba o que existe à sua volta. E à noite, antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais foi grato naquele dia. Pode ser algo simples, mas faça isso todos os dias. Esses pequenos rituais estoicos te ensinam algo profundo. A felicidade não está nas grandes conquistas, ela está nas pequenas consciências. A gratidão também cura a comparação, porque quando você valoriza o que tem, para de invejar o que o outro tem e entende que cada um vive o próprio tempo, o próprio caminho, a própria dor. O estoico não inveja, ele admira, e não reclama, ele aprende, porque sabe que o mundo não te deve nada, mas te oferece tudo, se você souber olhar. A presença, por sua vez, cura a ansiedade, porque o medo só vive no futuro e o arrependimento só vive no passado. Quando você está 100% aqui, nenhum dos dois consegue te alcançar. E é por isso que os sábios sempre parecem calmos. Não é que a vida deles seja perfeita, é que eles aprenderam a viver um momento de cada vez. A gratidão e a presença plena te tornam intocável, porque o que perturba os outros, a pressa, a comparação, o medo, a inveja não encontra mais espaço dentro de você. Sua mente se torna um templo e cada instante um altar. E quando 2026 terminar, você vai perceber algo mágico. Você não conquistou o mundo, mas conquistou a si mesmo. E essa é a vitória mais rara e mais valiosa de todas. Agora que você aprendeu os 7 hábitos estoicos, há um último passo, o fechamento que une todos eles. Um lembrete poderoso de que a sabedoria não está em controlar a vida, mas em se tornar inabalável diante dela. O próximo e último bloco vai te guiar nesse encerramento, um convite para que 2026 não seja apenas o melhor ano da sua vida, mas o ano em que você se tornou irreconhecível. Agora pare um instante, respira fundo, fecha os olhos. Pense em tudo o que ouviu até aqui. 7 hábitos, 7 escolhas, 7 caminhos para se tornar alguém que o mundo não reconhece mais, não porque mudou de aparência, mas porque mudou de essência. Você começou este vídeo talvez buscando respostas, querendo entender o que fazer para transformar 2026. Mas o que descobriu foi algo muito maior. Não é o ano que precisa mudar, é você. E isso muda tudo, porque quando a mente muda, o destino muda junto. O estoicismo nunca prometeu uma vida fácil, prometeu uma vida firme. Prometeu força no meio da dor, clareza no meio do caos e serenidade no meio da confusão. E é isso que você carrega agora, um mapa para viver com propósito, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o descontrole. 2026 pode ser o ano em que você finalmente deixa de reagir e começa a decidir. O ano em que você troca o ruído pelo silêncio, a pressa pela constância, a comparação pela presença. O ano em que você para de viver de fora para dentro e começa a viver de dentro para fora. Mas atenção, a transformação não acontece em um dia. Ela acontece em 1000 pequenos dias seguidos. E é por isso que os hábitos estoicos são tão poderosos, porque eles não dependem de motivação, dependem de decisão. Ser estoico não é ser frio, é ser lúcido, é sentir tudo, mas escolher o que te guia.
É estar no meio do caos e ainda assim dizer: eu continuo calmo. É perder, mas não se perder. É cair e levantar com o mesmo silêncio de quem sabe que o aprendizado sempre valeu o tombo. Olhe ao redor. O mundo está cheio de pessoas que querem mudar de vida, mas não querem mudar de comportamento. Querem liberdade, mas não querem disciplina. Querem paz, mas vivem alimentando o ruído. Querem força, mas não querem passar pela solidão que forja os fortes. Mas você não é mais uma dessas pessoas. Você entendeu que a verdadeira riqueza é dominar a si mesmo. Porque quem domina a mente, domina qualquer cenário. E quem domina as próprias emoções, não precisa dominar ninguém. Essa é a essência do estoicismo. Não é vencer o mundo, é vencer a si mesmo todos os dias. Pense no que você enfrentou até aqui. As quedas, as perdas, as frustrações. Você poderia ter desistido, mas está aqui, ouvindo, buscando crescer, evoluir, mudar. Isso já te coloca entre os poucos, entre aqueles que decidiram não apenas sobreviver, mas viver com propósito. O estoicismo te ensina que a vida não vai te poupar dos testes, mas também te ensina que, se você estiver preparado, nenhum teste será grande o bastante para te derrubar, porque o que destrói o homem não é o peso do mundo, é o quanto ele se desequilibra ao carregá-lo. E agora, você sabe como manter o equilíbrio. Em 2026, o mundo vai continuar barulhento. As pessoas continuarão reclamando, discutindo, competindo. Mas enquanto isso, você vai caminhar em silêncio, com a mente calma, o olhar firme e o coração em paz. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você vai acordar e não vai precisar de motivação. Vai levantar porque é o que deve ser feito. Vai fazer o que precisa, sem plateia, sem aplausos, sem desespero. E quando alguém te perguntar como você consegue ser tão tranquilo, você vai sorrir e responder: eu parei de tentar controlar o que está fora e comecei a controlar o que está dentro. A partir de hoje, o seu novo padrão deve ser a calma, porque a calma é o novo luxo. É o que poucos têm, mas todos buscam. E acredite, a pessoa que domina a calma, domina qualquer sala. As pessoas mais fortes não gritam, elas falam baixo e são ouvidas. As mais sábias não correm, elas caminham com firmeza. As mais ricas não mostram, elas vivem em paz. Você quer ser essa pessoa? Então pratique silêncio, autodomínio, disciplina, solidão produtiva, aprendizado constante, ação silenciosa e gratidão diária. Esses são os 7 pilares que constroem alguém irreconhecível. Alguém que o passado não entenderia e o futuro vai respeitar. E quando o próximo ano terminar, as pessoas vão te olhar e dizer: você está diferente. Mas elas não vão entender o processo. Não vão ver os dias em silêncio, as noites em dúvida, os recomeços invisíveis. Vão apenas ver o resultado e chamá-lo de sorte. Mas você vai saber que não foi sorte, foi consciência. Foi filosofia em prática, foi vida com propósito. Marco Aurélio dizia que a felicidade está na harmonia entre o que você pensa, o que diz e o que faz. E talvez esse seja o resumo mais puro da sabedoria estoica: a coerência, o alinhamento, a verdade interior. Porque o homem que vive em contradição com o que acredita, vive em guerra. Mas o homem que vive conforme seus princípios, vive em paz, mesmo em meio a batalhas. Então, em 2026, faça um pacto com você mesmo. Um pacto silencioso, sem precisar contar para ninguém. Prometa a si mesmo que vai agir em vez de reclamar, que vai agradecer em vez de invejar, que vai observar em vez de reagir, que vai construir em vez de se exibir. E quando a vida te testar, porque ela vai, lembre-se dessas palavras: nada externo pode me tirar o que é interno. Esse é o lema dos sábios, o escudo de quem aprendeu a caminhar em paz, mesmo quando tudo ao redor é caos.
O estoicismo não é sobre virar alguém diferente. É sobre lembrar quem você sempre foi antes das distrações, antes do medo, antes do mundo te ensinar a correr. É voltar a si, a esse lugar dentro de você que sempre soube o que fazer. Porque no fundo, você já tem tudo o que precisa. Só precisa parar, respirar e viver com presença. Em 2026, não busque ser admirado. Busque ser respeitado. Não queira ser visto. Queira ser lembrado pela serenidade. Não viva tentando impressionar, viva tentando entender. E, acima de tudo, torne-se alguém que o próprio eu antigo admiraria. Esse é o verdadeiro sucesso. Esse é o verdadeiro poder. E essa é a verdadeira liberdade. Se esse vídeo te inspirou, respira fundo e guarda uma frase dentro de você. Em 2026, eu serei irreconhecível porque estarei em paz. E quando esse ano chegar, que você não apenas viva melhor, mas viva com propósito,